Bom dia aos presentes, né, os que futuramente forem assistir, ou como o professor já disse, eu sou mestranda do curso da Universidade Federal da Fronteira Sul, curso de mestrado. Sou orientanda da Prof. Joyce Beatriz Costa e a minha pesquisa ela é voltada na área da epistemologia feminista. E, em especial, esse fragmento que eu apresento hoje, ele é relacionado ao pensamento da Silvia Friedrich. A minha explanação é um resumo de um item do meu segundo capítulo da minha dissertação, que ainda está em fase de elaboração, onde eu abordo a apropriação dos corpos feminizados a partir da perspectiva da Silvia Friedrich, a apropriação dos corpos feminizados pela apropriação do útero e do trabalho reprodutivo, entendido como todo trabalho de reprodução de vida, trabalho doméstico e de cuidado. A titulação dele, a luta feminista contra o capital, uma análise friedrichiana do trabalho reprodutivo como instrumento do opressor do corpo, ele foi um pouquinho modificado do que foi apresentado, mas não muda na sua essência. Então, eu inicio a minha apresentação com essa citação da Silvia Friedrich extraída do Patriarcado do Salário, tanto o artigo quanto o livro publicado com esse título. Se a inovação tecnológica pode reduzir o limite do trabalho necessário, e se a luta de classe trabalhadora na indústria pode usar essa nova inovação para ganhar horas livres, o mesmo não pode ser dito do trabalho doméstico. Na medida que ela deve, em isolamento, procriar, criar e ser responsável pelas crianças, uma alta mecanização das tarefas domésticas não libera tempo algum para a mulher. Ela está sempre de plantão, pois não existe uma máquina que faça e cuide das crianças. Uma maior produtividade do trabalho doméstico através da mecanização, então, pode estar relacionada apenas a serviços específicos, por exemplo, cozinhar, lavar, limpar. Seu dia de trabalho é interminável, não porque ela não tenha máquinas, mas porque está isolada. A luta feminista contra o capital, uma análise friedrichiana da apropriação dos corpos feminizados. Os mecanismos do patriarcado eles sempre exerceram uma forte opressão sobre o corpo feminino, mas os meios de opressão que possibilitaram a ascensão da classe burguesa dessa organização. A opressão, a ação da classe burguesa e a opressão do proletariado ela tem um segundo caráter acerca da situação da mulher dentro dessa organização. É o ponto que eu pretendo abordar, analisando a apropriação dos corpos feminizados em uma perspectiva feminista anticapitalista e anticolonialista. A partir da perspectiva da Friedrich, eu busco compreender os fenômenos opressores do corpo feminino e analisar na contemporaneidade como a desvalorização do trabalho reprodutivo, generificado pelo capitalismo atua, oprimindo e tornando as mulheres menos combativas, e como as novas organizações feministas, organizadas ou não de um ponto de vista metodológico, agem na luta para preservar as tradições e os modos de vida que garantem a sobrevivência das mulheres dentro do capital. A apropriação dos corpos feminizados pelo capital. Qualquer análise que se faça do capitalismo e sua relação com as mulheres, ela deve ter como ponto de partida o patriarcado. Para Silvia Friedrich, ela apresenta esses traços tão delimitantes da opressão feminina ao trabalhar a forma como a caça às bruxas foi um instrumento elementar na acumulação primitiva do capital, ela não apenas destituindo as mulheres de qualquer possibilidade de acumulação de capital, mas também desvalorizando o trabalho produtivo milenarmente realizado por mulheres e ainda promovendo um total e restrito controle estatal sobre a capacidade reprodutiva do corpo, a apropriação do útero, ou o que ela chama no Caliban e a Bruxa, como cercamento do útero. Mas o questionamento, por que o capital conseguiu tamanho sucesso na destruição da mulher como sujeito? Na visão da Friedrich, a monetização do trabalho com a criação do salário foi fundamental para a diminuição da mulher, uma vez que o trabalho produtivo e generificado foi excluído das atividades remuneradas. Ao analisar a sociedade servil pré-capitalista, Friedrich observou que, embora houvesse uma hierarquia de sexo, as mulheres eram menos subordinadas e dependentes economicamente dos homens. As suas atividades domésticas não eram desvalorizadas e não supunham relações sociais diferentes dos homens. A divisão sexual do trabalho, longe de ser uma forma de isolamento, constituía uma fonte de poder e de proteção das mulheres. São citações do livro Caliban e a Bruxa. O salário lhe tornou o proletário novo vassalo, mas ele não fez o mesmo com a mulher. A mulher se tornou vassala da família e sem salário. Em outras palavras, a remuneração monetária do trabalho produtivo, que nessa visão seria o trabalho fabril, ela tornou as atividades reprodutivas insignificantes e desvalorizadas. A monetização do trabalho e a não remuneração do trabalho reprodutivo. Marx acreditou que o capitalismo era necessário para a criação da tecnologia que levaria a sociedade a novos níveis, onde seria possível gozar de maior tempo livre para as atividades de lazer e prazer. Contudo, ele deixou de considerar que o trabalho reprodutivo também é trabalho, independente do regime econômico que está vigente, ele não poderia ser substituído por nenhum meio tecnológico, nenhuma indústria, nenhum objeto. Para Friedrich, o capitalismo se desenvolveu sobre 3 fenômenos que não foram observados por Marx. O desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho, onde a mulher, além da exaustiva carga horária do trabalho externo, ela retorna ao lar para dar início ao próximo turno, que é o trabalho doméstico.
Todo esse trabalho realizado dentro do âmbito doméstico, do cuidado afetivo, aos cuidados de saúde, educação, alimentação, é trabalho reprodutivo e é relegado às mulheres. A nova divisão sexual do trabalho, ela traz o trabalho reprodutivo como vocacionado, feito por amor, e por esse motivo ele não mereceria ser remunerado. O segundo item que a Federici analisa é a construção de uma nova ordem patriarcal, baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e na subordinação aos homens, seja pelo pagamento de baixos salários, pela condenação das mulheres ao trabalho doméstico. O capitalismo ele conseguiu criar mecanismos eficientes para tornar a opressão patriarcal mais pesada ainda sobre o corpo feminino. E o terceiro ponto que a Federici analisa é a mecanização do corpo proletário e a sua transformação, no caso das mulheres, em uma máquina de produção para novos trabalhadores. A maternidade não deixa a mulher apenas fisicamente esgotada, mas emocionalmente também, uma vez que toda a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da prole é da mulher. A retirada do controle de natalidade das mãos das mulheres condenou que elas ficassem confinadas no lar dentro do Estado capitalista, não tendo mais o controle sobre o seu corpo. A remuneração monetária do trabalho produtivo ela tornou as atividades reprodutivas insignificantes e desvalorizadas. A evolução do capitalismo, inicialmente, ele levou as mulheres às atividades fabris, é importante pontuar essa questão, só que não demorou muito para que isso refletisse dentro da constituição dos familiares. Quem cuidaria das crianças, dos velhos, da casa, quem faria a comida, lavaria as roupas, quem garantiria a nova geração de trabalhadores. E aí, é a partir desse momento que surge efetivamente o conceito de trabalho de mulher no final do século XIX. A Federici analisa nesse ponto que a necessidade de uma mão de obra mais eficaz e o descontentamento da classe trabalhadora masculina criou a figura da dona de casa em tempo integral. Esse fenômeno social ela afastou as mulheres casadas e as mães de atividades remuneradas e aumentou os salários dos homens a fim de compensar essa diminuição de não salário pelas mulheres, dando origem ao que ela chama do patriarcado do salário. Essa mudança social, que poderia ser vista como um reconhecimento do trabalho reprodutivo, na prática significou o desmerecimento das atividades reprodutivas, pois, embora o capitalismo é ciente dessa necessidade do trabalho reprodutivo, ele também se serve de conceitos pré-concebidos acerca de vocação feminina, de instinto maternal, para promover o isolamento das mulheres donas de casa. Encarceradas no lar, as mulheres continuam sendo as maiores produtoras da mais-valia do capitalismo, uma vez que prestam um serviço fundamental: a produção, a manutenção, o cuidado da mão de obra sem qualquer oneração para o capital. A apropriação capitalista do corpo feminino ela não se limita ao confinamento, ao trabalho doméstico e à conjuntura cultural de natalidade. Ela criou uma mística e que o atingir pleno da vida da mulher é somente através da maternidade. Mas também é importante lembrar que, quando interessa ao capitalismo, essa natalidade pode ser limitada, como aconteceu já em países da África, onde são testados medicações anticoncepcionais com a justificativa de melhor bem-estar para aquela população, sem questionamento sobre como é feito esse controle de natalidade por aquelas populações. Contrariando a ideia de que o salário seria capaz de trazer emancipação, os trabalhos que o capital destina às mulheres não promovem autonomia financeira de nenhuma forma. Na prática, para as mulheres, o trabalho assalariado é a extensão do trabalho reprodutivo, uma vez que elas continuam exercendo as mesmas funções, só que fora do lar, mediante um salário irrisório que não atende às necessidades básicas dela e de suas famílias. Também é importante lembrar a grande quantidade de mulheres que sustentam as famílias sozinhas, são ânimo de família. Além disso, elas acumulam o trabalho reprodutivo com o produtivo, já que não houve até o momento qualquer mudança paradigmática que possibilite a divisão igualitária de tarefas entre aquelas que podem ser exercidas por homens e mulheres, isso sem citar aqui a questão de gestação e amamentação. Para as mulheres, a revolução proletária é mais trabalho, não liberdade. A Dalla Costa ela cita, então, nesse ponto que a escravidão na linha de montagem não é libertação da escravidão para uma pia de cozinha. A autonomia financeira ela não é plena para as mulheres. Os trabalhos femininos eles são muito relacionados ao subemprego, agregando baixa qualificação e baixos salários. E mesmo aqueles trabalhos femininos que exigem uma qualificação profissional maior, eles ainda assim têm salários muito menores quando comparado a empregos clássicos masculinos que exigem a mesma qualificação. Quando a Federici afirma que eles dizem o que é amor, eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado, ela tira o mito do instinto maternal do aspecto cultural e exemplifica como o capitalismo explora as mulheres. A luta feminista, ela está no centro da luta anticapitalista pelo direito de escolha aos corpos feminizados. O capitalismo aportou com uma ressignificação da força patriarcal que oprime as mulheres, na medida que a privação do corpo foi institucionalizada,
como um mecanismo econômico e estatal. As vozes que endossam o feminismo progressista neoliberal, elas se utilizam de mulheres marginalizadas por critérios de classe, raça, colonialidade, para se libertar desse trabalho reprodutivo, uma vez que empregam, mediante condições trabalhistas precárias e salários insuficientes, mulheres muitas vezes imigrantes ou que residem em áreas menos privilegiadas, com menos acesso a situações que possibilitam uma vida com mais qualidade. Para Friedrich, algumas mulheres acreditam ter quebrado o teto de vidro, contudo elas deixam de observar que essa liberdade depende da escravidão de outras mulheres. A sociedade vive uma crise estrutural de saúde física e mental das mulheres, como resultado de ininterruptas horas de trabalho produtivo e reprodutivo, sem descanso, sem pausa, sem justa remuneração, esgotando completamente os recursos humanos necessários para a continuidade da mão de obra. A generificação do trabalho reprodutivo que encarcera as mulheres, não apenas nos lares, mas em rotinas maçantes, que tomam integralmente o tempo de vida, não pode continuar. Não temos mais saúde física e mental para permanecer nesse modelo social. O salário é incapaz de assumir o papel emancipador para as mulheres, pois, além de insuficiente, ele não liberta do trabalho reprodutivo. As utopias socialistas acerca da necessidade do capitalismo como estágio a ser superado, elas não abarcam as necessidades das mulheres, e aos corpos feminizados é negada a escolha sobre a disposição do útero. Então, a necessidade de buscar novos modelos sociais que comportem qualidade de vida, remuneração, trabalho reprodutivo, partilha igualitária das atividades, independe de gênero e é a única alternativa dentro dessa perspectiva que vemos atualmente. Obrigada, era isso por enquanto, fico aberta a questionamentos. Abro para perguntas do público presencial e online. Alguém? Bernardo? Então, bom dia, né? Funcionando. Então, sim, tá funcionando. Então, bom dia, né? Escutando teu trabalho, né? Me vem na cabeça uma coisa assim, que é meio bem recorrente, né? Que ocorre, que é o seguinte: isso não é só para o movimento feminista, né? É para o movimento negro, LGBT, enfim, grupos que hoje a gente chama de minoria, né? A discussão se é correto chamar de minoria ou não, mas esses grupos que é interessante que quando a gente vê o discurso, por exemplo, na Globo, ou seja, mídia hegemônica, portanto, né, eles adotaram dentro da Globo o seguinte: não, o machismo ele é estrutural, né, o racismo é estrutural, enfim. Agora, eu acho muito interessante que assim, a Globo, obviamente, não é um veículo anticapitalista, né, inclusive muito pelo contrário, né. Então, gostaria que tu comentasse, então, o que tu entende por esse fenômeno assim, interessante que a gente tem, né, de que a gente tem hoje feminista, e não apenas, né, mas no caso da tua apresentação, feministas, né, que é o seguinte: o pessoal enche a boca para falar que o machismo é estrutural e tu pergunta, tá, mas vocês querem mudar a estrutura? E eles falam, não, a estrutura não tem nada a ver. Então, seria isso. Muito obrigado. Então, é Bernardo, perdão? Isso, Bernardo. Bernardo. Dentro da minha pesquisa, eu acredito que sim, o machismo é estrutural, da mesma forma que o capitalismo, o colonialismo, todas essas questões. Com certeza, a Globo não é um instrumento anticapitalista para debater essa questão, mas é como eu falei. Hoje, o feminismo, existem vários feminismos, alguns feminismos. O feminismo negro precisou buscar o seu próprio lugar, porque dentro do feminismo geral, ele não encontrava guarida, da mesma forma que dentro dos movimentos antirracistas também não havia espaço para essas mulheres muitas vezes. E como eu falo numa das minhas citações, o feminismo neoliberal, progressista, ele se utiliza de algumas falas para oprimir as mulheres também. Então, a gente não pode chegar na ilusão de que porque a mulher não está promovendo uma opressão feminina. E o objetivo, sim, é mudar a estrutura, é mudar a sociedade, que nós não acreditamos que sem uma mudança paradigmática completa dessa questão estrutural machista, racista, colonialista, capitalista, exista alguma mudança efetiva. Que, se tu for analisar a história do feminismo, são praticamente 200 anos de luta com mudanças muito pequenas. A gente avança um passo, volta dois, avança um passo, volta dois. Então, enquanto não houver uma homogeneidade de luta, uma busca
universal para mudar, assim, as estruturas, a gente não vai conseguir um resultado que abarque todo mundo. Tem um livro que é muito interessante, Feminismo para os 99%, onde elas abordam essa questão. O feminismo privilegia 1%, que são as mulheres brancas, de uma classe superior, que conseguem acesso ao estudo, e essas mulheres, elas deixam de ver o seu lugar de privilégio e passam a oprimir as outras 99% que não têm esse acesso. Então, sim, dentro do movimento feminista também precisa ter essa revisão dentro dos movimentos feministas para que abarque todo mundo. Não sei se respondi ao teu questionamento. Tem uma pergunta, João? Ah, tá. Bom, como a gente tem um tempinho ainda, eu também tenho uma pergunta. Primeiro, Kathleen, eu parabenizo pela exposição. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre acho que a filosofia deve ser dentro dos domínios do que concerne filosofia, é claro. Eu sempre costumo dizer que existe uma diferença entre filosofia, sociologia e ciência política. Então, e eu concordo quase que em parte com o que o professor Marco disse ontem, que o papel da filosofia é fazer teoria. Não significa fazer teoria descolada da realidade, mas não é a mesma coisa, mas o papel da filosofia é fazer teoria. Dito isso, então, eu parabenizo porque eu acho que você fez teoria de uma forma muito, muito boa aqui. Existe uma discussão, e eu não tenho tanta familiaridade com a Silvia Federici. Né? A gente sempre tem, todos nós sempre temos algumas falhas de caráter. A minha falha de caráter é não conhecer a Silvia. Mas existe um debate. No meu mestrado, eu trabalhei principalmente com referencial de uma autora chamada Martha Nussbaum. Embora eu não fiz teoria feminista no mestrado, a teoria da justiça dela é uma teoria que os vários domínios dela partem de alguns pressupostos básicos, inclusive a teoria feminista dela. Eu não sei se você conhece, mas está em vários livros, mas principalmente um chamado Women and Human Development, The Capabilities Approach. E nesse livro ela faz uma discussão sobre duas formas de fazer a disputa acerca da justiça sobre a questão da mulher. A primeira dela é a disputa moral, né, a disputa dos costumes, e a segunda forma é a disputa econômica, que é dos meios para exercer os costumes, né? E o que ela nos coloca é que existe sempre uma tensão entre esses dois domínios. Eu imagino que isso também não é novo para você. E ela diz, bom, se tivermos que escolher, devemos fazer a disputa primeiro econômica, porque não existe, e a Nussbaum ela é uma autora que também está muito focada na praticidade, né? E ela nos diz, e eu concordo, que não existe emancipação, não existe liberdade, não existe direito, todas essas discussões, sem que a mulher, por exemplo, que tem os 3 turnos de trabalho no lar, sem que ela tenha alguma independência do marido, por exemplo. E isso é uma questão econômica. Então, o papel da reflexão e da teoria é viabilizar isso aí, e no caso dessa teoria que ela nos apresenta, a teoria das capabilidades, esse é um empreendimento coletivo, né? Não é só da filosofia, tanto que a própria ideia de capabilidade ela é uma ideia que começou na economia, e ela se propôs, bom, aqui tem um negócio filosófico interessante, então não é que nós não devemos fazer a disputa moral, mas existe uma crítica também no que hoje a gente chama como identitarismo, mas eu não acho que seja uma terminologia boa, porque ela virou fetiche, né? Que nem o nosso colega ontem, o Alex, falou que decolonialidade também virou fetiche. Eu acho que identitarismo também virou fetiche, tanto para o bem quanto para o mal. Não significa que o fenômeno não existe e que as demandas não existem, mas, de novo, o papel da filosofia é esse trabalho, né? É o de conceitualização. Então, eu queria saber o que você acha sobre essa questão do debate dos costumes e os debates da economia no sentido mais legal da economia, que é de fazer ter os meios práticos, né?
para de fato que essas mulheres, em todas as suas manifestações, elas estejam aptas a de fato reivindicarem direitos e exercerem esses direitos e as suas demandas, né? Então, professor, eu trago o primeiro ponto de vista teórico, que é da Silvia, e depois o prático. A Silvia, ela popularizou, principalmente nos Estados Unidos, quando ela foi para lá estudar. A Silvia é italiana, ela saiu da Itália para estudar filosofia nos Estados Unidos, e ela popularizou a luta pelo salário e pelo trabalho doméstico, que é uma reivindicação dela até hoje, existem muitos movimentos, essa questão de que o Estado deveria arcar com essa despesa e prover salários. A Rita Segato e a Verônica Gago, já dentro de uma perspectiva mais latino-americana, hoje elas não acreditam que isso vai ser suficiente, elas acreditam que precisam de mecanismos muito mais organizados para arcar com essa questão, com uma formulação de trabalho comunitário, de auxílio, onde todas possam dividir o fardo do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, para que possa gerar essa emancipação. Mas, assim, a gente sabe que essa questão estrutural, como eu falei para o Bernardo, ela é muito difícil de ser rompida, então a emancipação econômica ela é muito mais fácil que a de costumes. Eu acho que antes da gente tirar de dentro da sociedade a questão de instintos maternais, instintos de cuidado, essas questões da generificação, é muito mais fácil conseguir a emancipação. Do ponto de vista prático, a minha graduação é em Direito, eu trabalho com isso, eu trabalho com violência doméstica. Então, assim, uma coisa que eu vejo no dia a dia, já faz muitos anos, é essa questão. A emancipação financeira permite que as mulheres saiam do ciclo de violência, não apenas do ciclo de opressão de casa em relação ao trabalho, mas na prática também essa questão da violência. Então, sim, é muito mais fácil buscar a libertação econômica do que do costumes. Eu acho que essa questão do costumes é uma coisa para ser, claro, discutida agora, como já vem sendo feita há décadas, há séculos, mas que ela vai ter um resultado prático para daqui a alguns séculos, se for continuado. Quanto a emancipação financeira, ela pode ser conseguida de uma forma mais imediata. Ótimo. Então, a gente já estourou o tempo aqui, a gente sempre estoura o tempo, né? Mas então, obrigado, Kathleen, a gente agradece a tua exposição. Eu sempre lembro, eu tenho dito isso no decorrer do seminário, a interação ela não termina aqui, então se vocês tiverem mais interesse de trocas, por favor, troquem e-mails, contatos e vamos continuar o diálogo.